Senhoras e senhores, sejam bem-vindos novamente à continuidade do nosso curso de capacitação para a Lei Geral de Proteção de Dados. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Guedes de Azevedo, sou advogado, sócio da Maia Sociedade de Advogados, professor universitário. Estou aqui para darmos continuidade ao nosso estudo e hoje vamos falar de responsabilização e o direito de regresso. Lembrando que a responsabilização e a prestação de contas são alguns dos princípios que a lei traz para um tratamento regular, um tratamento lícito e ético dos dados pessoais. E a lei diz que cabe ao agente de tratamento a demonstração da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais, e inclusive a eficácia dessas medidas. Veja que a lei demanda não só que o agente de tratamento, pode ser o controlador ou o operador, adote as medidas. Ele precisa também criar evidências e comprovar que essas medidas são eficazes para a proteção de dados. Mesmo porque, quando uma eventual fiscalização da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ou mesmo diante de uma ação judicial, cabe ao controlador e ao operador fazer prova dessas situações. Então, todas as medidas que forem adotadas, técnicas administrativas, tem que ter cada um o seu registro para compor essa evidência, essa prova de que o controlador ou agente de tratamento de dados está em conformidade, pelo menos em implantação de um programa de conformidade. Vamos dar continuidade aqui, então? Bom, então, quando o agente de tratamento não fizer o tratamento conforme determina a lei, a gente vai estar diante de um tratamento inadequado. E o artigo 44 da LGPD diz que será irregular o tratamento quando deixar de observar a legislação, e aí então seus fundamentos, seus princípios, suas regras básicas, ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, considerando as circunstâncias relevantes. Veja que a lei, em momento algum, e muito menos a autoridade nacional, vão estabelecer uma receita de bolo ou padrões que devem ser seguidos por todas as empresas. Cada caso, a gente vai analisar, lógico, o fluxo de dados, a capacidade econômica, o risco daqueles dados, são dados mais sensíveis, são dados de saúde, dados de crianças e adolescentes, para poder definir uma melhor forma de tratamento. É óbvio que no mercado e de uma forma global existem inúmeras ferramentas muito mais caras, muito mais potentes para aumentar a segurança. Só que o legislador, quando criou a lei, entende que nem todas essas ferramentas vão estar sempre disponíveis a todos os controladores, mesmo para aqueles, especialmente para aqueles pequenos que tratam uma menor quantidade de volume muito menor de dados pessoais, que não precisam fazer um investimento maciço para ter uma proteção super elevada quando o risco ele é reduzido. Então, felizmente, o legislador entende que para o nível de tratamento de dados, de risco que é identificado naquela situação, existe minimamente o titular pode esperar minimamente um nível de segurança conforme disponível para aquele controlador. Agora, para controladores de alta capacidade financeira, que tratam um volume gigantesco de dados, ele assume o risco dessa movimentação e, da mesma forma, tem que se empenhar e investir para a segurança dessas informações. Então, a gente vai estar diante de um tratamento inadequado quando não for observada a lei ou quando as medidas de segurança não forem eficazes para proteger os dados do titular. Vamos então dar continuidade agora e entender um pouquinho sobre o tratamento. Se a gente falou de tratamento inadequado, vamos falar do tratamento adequado pelo poder público. Hoje, nós vivemos numa república. O próprio termo república quer dizer res, vem do latim res publica, quer dizer coisa de todos, né? Coisa pública. Então, um dos principais fundamentos, um dos principais princípios que regem a atividade da administração pública é o interesse público, a finalidade pública, e aqui não ia ser diferente. O tratamento de dados pessoais pela administração pública deve buscar o interesse coletivo e observando sempre a lei de acesso à informação. Para isso,
deve estabelecer, deixar sempre muito claro para o titular e para o cidadão, que se confundem, mas o titular de dados, quais são as hipóteses de tratamento que vão ser adotadas para aquele tratamento em específico, para aquele órgão, para aquele departamento, dar informações claras e atualizadas, definir, deixar tudo muito bem explícito sobre a legalidade e a finalidade da coleta, do estudo, do armazenamento daquelas informações e indicar exatamente quais são os procedimentos que vão ser adotados para aquele tratamento, para aquela finalidade, aquela política pública que está sendo executada. Tudo isso, a lei determina que deve ser colocado de livre e fácil acesso, preferencialmente no site daquele órgão público ou daquele setor, aquele departamento público. Hoje, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela traz uma gama de normas muito mais aplicáveis à esfera privada, mas, como a gente já falou, o poder público não fica de fora, ele é aplicado para tanto pessoas jurídicas de direito público como de direito privado, só que existe uma determinação na própria LGPD de que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai ainda dispor sobre normas específicas para o poder público. E, falando nessas regras, vale apontar duas características importantes que a própria lei traz. Cartório de notas e cartórios de registros vão seguir, via de regra, as mesmas regras de direito público, que pese muitos deles atuem de forma particular. Enquanto isso, empresas públicas e sociedades de economista, também em regra, vão seguir as normas de pessoas jurídicas de direito privado. Ainda falando do tratamento de dados pelo poder público, vamos falar um pouquinho do armazenamento dessas informações. A lei determina, isso é até algo muito interessante para todos nós como cidadãos, que as bases de dados do poder público têm que ser interoperáveis e construídas com uma estrutura de forma compartilhada. Isso para buscar uma execução de políticas públicas, descentralizar a atividade pública, melhorar a prestação de serviços e disseminar o acesso às informações. Felizmente, a tecnologia está cada vez mais presente no nosso dia a dia. Assim nos nossos serviços, na esfera privada, mas também na esfera pública. E o Estado tem que buscar melhorar o seu atendimento ao cidadão. Como essas informações dão um leque de atuação grande para as empresas, também é assim que funciona para os governos. Com uma base de dados dos seus cidadãos completa e atualizada, é possível realizar estudos e planejar muito melhor as políticas públicas de forma a atingir com menor custo e maior eficiência o resultado pretendido. Então, se a gente tem, vamos supor, aqui trazer um exemplo de uma política pública voltada para a saúde, a gente tem uma base de dados que é compartilhada entre assistência social, entre hospitais, entre postos de atendimento, e essas informações são estudadas e analisadas de uma forma a entregar uma melhor prestação de serviço para o cidadão, isso torna muito mais eficaz e menos custoso o serviço da administração pública e, logo, o cidadão se beneficia muito mais desse tipo de serviço. Então, a expectativa é que, com o tempo, lógico, adotando todas as medidas técnicas e administrativas de proteção, isso não escapa ao poder público, essas bases vão estar conectadas, e não só na área da saúde, mas também na área da segurança pública, na área de cadastros, Detran, tudo isso pode ser conectado para poder melhor atender ao interesse coletivo. Então, dando continuidade ao nosso debate, vale a pena falar o seguinte: com certeza o poder público é uma das figuras que mais armazena informações. Ele com certeza vai ter dados financeiros, dados cadastrais, finais, dados de residência, dados de saúde, como a gente mencionou. E considerando essa gama de informações que com certeza atrai muitos agentes que têm interesse nesse banco de dados para
fins próprios, a lei determina que o banco de dados coletados e armazenados pelo poder público não pode ser compartilhado com pessoas jurídicas de direito privado, salvo algumas exceções. Quando é uma situação de descentralização da atividade pública, quando esses dados já forem públicos, considerando especialmente a Lei de Acesso à Informação, e em caso de convênios, contratos ou quando houver previsão legal que autorize. Na esfera privada, diferente da esfera pública, lógico que a gente vai ter interesse de particulares, tanto dos controladores, operadores e dos titulares, geralmente relacionados ao consentimento, à base de legais de tratamento do consentimento e de execução de contrato. Aqui, lógico, a gente vai ter sempre a prevalência, né, a busca do interesse das partes, das relações particulares. As medidas técnicas administrativas também são aplicáveis para a proteção dos direitos do titular, mas, conforme a gente já foi tratado na parte de direitos dos titulares, ainda assim existe a proteção ao segredo industrial, à propriedade intelectual e ao direito autoral dos agentes de tratamento. Então, o titular ele tem livre acesso, ele tem direito à transparência das informações, mas minimamente essas informações comerciais dos agentes de tratamento estão protegidas. Na esfera comercial, como a gente tem um leque de aplicação bem mais amplo da LGPD, praticamente ela inteira se aplica à parte privada, a gente consegue identificar já de antemão setores que são críticos para uma adequação, para aplicação num projeto de adequação à LGPD. Departamento Pessoal e Recursos Humanos é o primeiro deles. E a gente tem ali armazenados, tratados, dados dos colaboradores de uma determinada empresa. Podem ser poucos ou podem ser milhares deles. E muitas vezes existem informações ali que ultrapassam simplesmente os dados cadastrais, mas tem informações sobre filiação sindical, dados de saúde, dados biométricos, informações que são considerados dados sensíveis, inclusive muitos dados são relacionados aos filhos desses colaboradores, e aí a gente entra na esfera da proteção dos dados de crianças e adolescentes. Então, é preciso analisar e criar uma rotina, criar segurança para esse tipo de informação. Comercial, contratos e marketing, da mesma forma. A gente trata aí então dados de parceiros e de clientes. Contratos, ainda que comerciais, e a gente sabe que a Lei Geral de Proteção de Dados trata de informações de pessoas físicas, contrato ainda é possível encontrar endereços de sócios, de parceiros, encontrar o CPF, nome dos sócios da empresa em que assina o contrato junto com aquele controlador, com aquele cliente. Então, são informações que precisam ser também protegidas. Da mesma forma, no marketing, no comercial, quando existe um atendimento a pessoas físicas, geralmente há a coleta de algumas informações, como dados bancários, preferências de uso, né, de consumo, muitas vezes dados de saúde também, dados de endereço, dados nome, enfim, e-mail, são informações que precisam ser observadas e também armazenadas com segurança, especialmente na parte do marketing, quando há um marketing ativo, uma oferta de produtos e de serviços que pode talvez depender de um consentimento do titular para receber essas informações. Lembrando que dentre as bases de tratamento legal, o marketing, a publicidade e a propaganda não é uma delas, então depende expressamente do consentimento livre, motivado, inequívoco, expresso do titular. E por fim, o departamento jurídico das empresas é um outro departamento crítico que precisa se adequar, considerando que ali, entre departamento pessoal, contratos comercial, existe um compartilhamento com o jurídico, geralmente, para o exercício regular de direito em processos, que é uma das bases de tratamento. Então, é preciso que o jurídico, ao receber essas informações, dê o tratamento conforme a finalidade necessária para o exercício de defesa daquele agente de tratamento. E depois do uso dessa informação, essa informação seja ou devolvida ao setor responsável ou eliminada completamente, considerando que já vão ter arquivadas algumas informações nos processos judiciais.
E pensando, então, num tratamento regular para manter a conformidade, tanto para a esfera pública quanto para a esfera privada, o encarregado, o Data Protection Officer, ele é uma figura muito importante para a manutenção e para a comunicação. Havendo dúvida, e aí, lembrando que mesmo o poder público também tem que fazer indicação de um encarregado, então ele vai ser uma figura importante para, durante o tratamento, havendo dúvidas sobre como se mantém conformidade com a lei, o encarregado é a pessoa que deve ser constantemente consultado e deve estar sempre atualizado com diretivas da autoridade nacional, com jurisprudência, com entendimentos dos tribunais sobre a aplicação da lei, para poder nortear o tratamento de dados pelo ente público ou pelo ente privado. Dando continuidade, a gente vai pensar agora no incidente de proteção de dados. É isso, na verdade, que a gente busca evitar. A gente já falou um pouquinho desse tema, mas quando há o tratamento irregular, geralmente ocorre um incidente de proteção de dados. E aí, lógico, o controlador ou o operador que incorreu, que teve culpa nesse incidente, vai responder com as sanções administrativas, que vão ser ainda estudadas, ou com sanções judiciais propostas pelo próprio titular e que, havendo uma constatação do dano, pode haver também uma condenação em danos morais ou mesmo danos materiais. Mas, uma vez que esse controlador é uma pessoa jurídica, geralmente, e sofre essa punição em decorrência do maltratamento, a não observância das regras internas por um dos seus colaboradores ou dos servidores públicos, ou essa figura, essa pessoa jurídica tem direito a ingressar com uma ação de regresso contra essa pessoa, né? Então, seja o servidor ou o trabalhador, o controlador vai ter direito à ação de regresso para reaver o valor gasto com aquele evento danoso. Isso não impede também, obviamente, que haja uma punição interna dentro da relação de trabalho ou da função pública. O servidor responder uma sindicância ou um processo administrativo disciplinar e para o trabalhador, muitas vezes, uma falta grave que pode levar a uma demissão motivada por ato de improbidade. Bom, encerramos hoje aqui falando da responsabilização, tanto na esfera pública como na esfera particular. Continuamos o nosso curso e, havendo qualquer dúvida, estamos sempre à disposição nos nossos canais de contato. Um grande abraço a todos e nos vemos na próxima aula. Até mais!